Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast CH9 Ponto de Vista. Esse podcast tem um propósito de discutir, debater, conversar sobre assuntos do cotidiano e do mundo corporativo. Hoje nós vamos falar sobre um tema pontual, ou seja, planejamento orçamentário 2026. Na CH9 a gente tem uma forma de trabalhar esse momento, seja com as pessoas ou seja dentro das empresas. Mas para falar sobre esse tema, a gente trouxe um cara para lá de especial, que é o Sérgio Teixeira. Obrigado, viu, Piazza, mais uma vez. Fica à vontade. O Sérgio é especialista no agronegócio, em operações financeiras, é economista de formação e empresário. E eu esqueci um detalhe, professor. Ah, verdade. Verdade também. Uma honra estar conversando com você hoje. Obrigado tá certo? pelo convite mais uma vez. Fique à vontade, você vai ver que todo mundo que passa por aqui é rapidinho a coisa, tá? Mas eu te digo assim, conhecendo um pouco, é legal nesse momento a gente falar um pouco sobre você. Claro. E aí eu já emendo uma pergunta. Qual é o seu hobby? Piazza, eu sou, assim, fanático por futebol. Adoro. Tenho aí, eu tenho aí uma brincadeira com todos os meus amigos, né? Eu sou palmeirense. Tá. E, obviamente, estou passando por um momento excelente nos últimos anos. Posso reclamar. Exato. Então, meu hobby é esse. Eu tenho uma paixão muito grande por esporte, em particular, obviamente, o futebol pelo meu time, mas também gosto muito de tênis. Sou um cara aí que acompanho. Eclético. Gosto de Fórmula 1, gosto de esportes. Dentro do seu hobby, vamos dizer assim, também tem uma colocação do esporte que ele é um tanto quanto disciplinador. Certo. Do ponto de vista de entender as regras, né, vamos dizer assim. Isso faz parte, talvez, até de uma característica pessoal sua. Sim. Por exemplo, tá Sim. certo? E me diga uma coisa, como é que foi, ou como está sendo, essa trajetória profissional sua? Mas eu não quero falar só do momento pós-faculdade, né? Eu gostaria de pegar um pouquinho anterior a isso. Claro. Onde você nasceu, o relacionamento com seus familiares, que é muito legal a gente descobrir, porque vai atingir várias conexões aí. Claro. Bom, eu sou natural de Ribeirão Preto, sou nascido e criado, fui fazer faculdade aqui em Araraquara, na Unesp, né? Então, tive, acho que, uma janela de 6 meses só de interação ali em Araraquara, depois voltei para cá e trabalhei estudando, né? Entendi. Fiz aquele Lógico. combo. Mas na minha família, esse planejamento aí da trajetória do início da minha carreira, ele não foi tão programado assim. Porque na cabeça dos meus pais eu seria médico. E no final das contas eu me encantei pelo mercado financeiro, eu tinha muito interesse na época do colégio, né? Não sei se você se lembra, mas é bem antigo. A história do Folha Invest. Putz. Pois é. E eu tinha, assim, um certo encantamento. Despertou. Exato. E aí tive uma oportunidade no colegial de interagir com um economista, que ele foi até o colégio, contou um pouquinho ali da história. Eu falei, cara, acho que é isso. E aí, óbvio, eu tive que convencer meus pais a... E não iria ter um médico fazer família. Exato, a fazer o caminho contrário. Mas deu tudo certo no final, fui para, né, prestei o vestibular, fui para a universidade. E na universidade, eu comecei a minha trajetória profissional também muito, muito precocemente. Né? Porque eu fiz apenas 6 meses ali de interação com a universidade sem trabalhar, e depois já comecei a trabalhar em banco. Então... Você foi para o mercado financeiro. Fui direto. E até uma história muito, muito curiosa, porque eu entrei aqui no Banco Ribeirão Preto como estagiário de cadastro. Só que em 3 meses já fiz uma conexão direta com um dos meus mentores, que eu sempre agradeço. E o meu interesse era ir para a mesa de operações. Perfeito. Era ir para a tesouraria.
queria ali... Fissurado, É. queria... Eu era muito curioso Lógico. com o assunto, né? Uhum. E foi, cara, assim, foi uma conexão muito direta, uma conexão que me fez ter certeza da minha caminhada. E então eu comecei minha primeira história com planejamento, porque obviamente eu precisaria me planejar para que tudo aquilo acontecesse. Fiz uma primeira transição dentro do banco planejada, então falei com a minha chefe na época, olha, Sim. quero fazer uma transição para tesouraria, não tinha vaga, aquela coisa toda, e deu certo. Trabalhei durante 3 anos e meio ali com o Walter e o Nelson, que são Sim. hoje, um é o CFO do banco e o outro é o presidente do banco, Sim. que inclusive a gente está no mesmo prédio, curiosamente. Hoje, né, a gente divide o mesmo prédio comercial ali na Presidente Vargas e a gente sempre se encontra nos elevadores. Sim, correto. Mas dali em diante, eu acabei sempre buscando mais informações e de assuntos que não eram tão os triviais. Então, vou falar aqui, né, do meu mundo, que às vezes fica meio pesado, mas derivativos agrícolas, né? Nossa. Então, falar de contrato de café, milho, boi, contratos futuros, né? Negociação Sim. em bolsa de valores, e eu acabei me especializando. Tive uma trajetória que depois, né, dessa primeira interação com a tesouraria de banco, eu fui para o mundo das corretoras. Aí já é uma outra etapa. Outra etapa. Nesse caso, só para contextualizar, quem me conhece também sabe que eu tenho uma frase, que talvez não seja minha, que esse mundo é uma esquina. Olha, é bem isso. Tá? Aí todo mundo fala, bem que o Piazza fala que esse mundo é uma esquina. Eu também fui bancário, mas isso faz tempo, hein? No Banco Real. Nossa, faz tempo. Faz tempo. Mas por que eu estou comentando isso? Porque logo em 2011, por aí, o Banco Ribeirão foi cliente. Ah, que legal. Então foi onde eu conheci o Nelson, conheci a estrutura, na época ainda era da família, tá certo? Mas por que eu estou falando isso? Porque, de repente, essa sua paixão, né, do ponto de vista de entendimento, para o mercado financeiro, no primeiro momento, fez todo sentido. Sim. Por conta de questões que você foi tocado lá no colégio e também, talvez, por uma sintonia, um olhar através de um líder. Ah, não, e quanto a isso eu não tenho dúvida. Acho que uma das coisas que mais me nutriu no sentido da continuidade de mercado financeiro, etc., foi essa interação com o Walter, que na época era o meu chefe direto, e com o Nelson. Porque nós interagimos todos os dias, praticamente. Então, toda abertura de mercado, tínhamos uma reunião. Então, eu, o Walter e o Nelson. E isso sempre veio nutrindo o meu sonho aí, vamos dizer, né? Perfeito. O meu interesse em seguir com o mercado financeiro. E como é que foi essa passada para a corretora? Então, a gente teve um evento nesse meio do caminho que foi a crise de 2008, que foi emblemática para todos nós que trabalhamos no mercado financeiro. Sim. E logo na sequência, eu recebi vários convites, né? Então, eu era a pessoa junto com o Walter que interagia com as corretoras, tá claro. entendeu? Porque a gente cuidava da carteira perfeito. do banco, né? Fazia todo sentido. Exato. E aí, eu recebi vários convites de pessoal de corretora e eu, cara, era muito novo ainda também, tenho ainda, né, todas as ambições, mas tinha uma ambição e eu acho que, claro, foi muito frutífero e eu sou muito grato a essa primeira experiência de trabalho, essa primeira orientação que veio ali, inclusive, quando eu os encontro no elevador, como eu comentei com você, sempre sou muito grato, fizeram parte da minha trajetória profissional ali. Eu vou falar uma coisa, cara, gratidão é uma coisa que a gente não aprende na escola. A gente aprende no berço. Pois é. Né? E você pode acreditar, são raras pessoas hoje em dia que têm gratidão. Bom, eu sou muito grato a essa primeira interação. Inclusive, como eu te disse, cara, eu tenho o maior prazer de encontrá-los, vou lá tomar café com frequência, porque são pessoas que até hoje me agregam bastante do ponto de vista profissional e também do ponto de vista relacional, né? Lógico. Mas enfim, tomei a decisão de sair, buscar um pouco mais de espaço e dali em diante eu comecei a trajetória da minha primeira empresa, que é a NSG Invest, né? Que
A gente faz aí, É o solo. exato, que é a gente faz toda a parte de assessorar o cliente Claro. com o dinheiro dele, em especial também falando do agro. Então, todos os clientes que nos buscaram aí nessa trajetória toda foram clientes pecuaristas, cooperativas, né? Então, a gente sempre teve muita interação. E os seus familiares não têm propriedade Meu pai, rural? nós não temos propriedade, mas meu pai é engenheiro agrônomo. Então, é um assunto que sempre esteve na minha casa. Esse mundo é uma esquina, hein? Exatamente. Então a gente sempre teve esse ponto de convergência dentro de casa, Muito legal. mas naturalmente é um assunto que é muito distante do meu pai. Meu pai Sim. fala muito bem de safras de milho e Perfeito, soja, perfeito. mas absolutamente nada sobre o mercado futuro de soja. Tá claro. Perfeito. E aí também tive, né, ao longo dessa trajetória, tive a oportunidade de liderar times especiais, muito especiais em São Paulo. Então tive aí uma janela de 9 anos que meu escritório, meus sócios, meu time ficou aqui em Ribeirão tocando as coisas e eu fui liderar 2 times lá em São Paulo. Que inclusive tenho também outro ponto de gratidão algumas pessoas Olha aí que legal. que me deram oportunidade em São Paulo. Então eu fiquei à frente da mesa de commodities da terra durante 3 anos e meio também. E aí viemos no caso da pandemia, que foi também muito marcante para mim, minha família, minha esposa, minha filha aqui em Ribeirão. É complicado. E aí eu decidi voltar. Falei, cara, Não dá. Na verdade, a gente não sabia o que ia acontecer, né, Piazza? Então, assim, cara, o que vai acontecer com essa pandemia, etc. Eu falei, Não dá. Agradeço a oportunidade, mas... Até para aproximação familiar, né? Exato. Proteção, no caso. E aí voltei. E nessa minha volta, começaram também sementes que eu plantei há anos atrás, começaram a florescer. Então, o projeto da Nexperts, que hoje é uma das empresas que a gente tem no grupo, que é a empresa de inteligência de mercado, né, que a gente faz consultoria do agro mesmo, é uma semente que a gente plantou há muitos anos atrás e que tem dado excelentes frutos aí, porque a gente sabe que o universo dos produtores é um universo muito difícil. Eles são muito bons em produzir. Então, tudo aquilo que é da porteira para dentro, eles são excellents. São excelência. A gente vê aí níveis de produtividade. Os caras são muito, muito bons. Porém, eles não são tão eficientes na parte fora da porteira. Então, aquela parte que ele precisa de dados, que ele precisa de inteligência, que ele precisa para fechar o preço da soja dele, né? Então, toda essa parte a gente tem buscado entregar a solução completa, né? Então tem sido muito bom. E aí, obviamente, a gente fez, né, no grupo de empresas, a gente tem entregue aí uma solução completa. Melhorada. Mas fica uma visão mais interessante para o produtor, não é isso? Exatamente. Dentro dessa concepção, o olhar do seu pai como agrônomo e o teu olhar como economista, vamos dizer assim, no primeiro, porque a formação Mas é isso. É isso, né? Você enxerga algo dentro do relacionamento, dentro da propriedade familiar, que é a grande base da economia do agro no Brasil, pelo menos, eu acho, mas falo no mundo. Com certeza no mundo. Como que isso você entende, essa passada, né? Talvez, usando um estereotipo aqui, o antigo e o novo. Piazza, eu também posso falar por experiência. Eu estou trabalhando com o agro há quase 20 anos. Então, eu fui uma das poucas pessoas lá atrás que, na verdade, não chamava B3, ainda era BMF. Eles financiavam... Tinha esse nome, é verdade. Eles financiavam as corretoras e alguns profissionais para ir visitar produtores em regiões muito distantes aí do universo. Exato. Do universo da Faria Lima, para convencê-los a conhecer o mercado. Concordo. Né? Até a eficiência das ferramentas, né, para fazer travas e tudo mais. E a gente fez isso durante muitos anos. E o que a gente sente? Que a transição geracional, ela tem trazido uma eficiência maior. Então, assim, os mais antigos, e não é questão de ser melhores ou não. Não é essa competição. Exato. Mas essa transição geracional, ela tem deixado muito evidente que esse pessoal que está tomando a frente agora, eles estão mais dispostos a contratar consultores. É isso aí.
a trabalhar com ferramentas novas, a buscar eficiência financeira, buscar eficiência de planejamento, investir em pessoas e profissionalizar. É isso. Entende? Esse é o ponto, concorda? Porque, quer queira ou não, eu fui o ponto fora da curva também. Ser muito franco com você. A minha esposa é produtora rural, maluca com cana-de-açúcar. Ela realmente vai lá e toca, né, Uhum. a propriedade. Meu pai era produtor rural. O meu sogro, então, era produtor rural. Por que eu estou falando isso? Eu aí fui por um viés de consultoria, Uhum. por formação, aquela coisa toda. Mas eu percebo que tem algumas situações, vamos dizer assim, que o antigo e o novo se conectam, que é a paixão pela produção da terra. Sem dúvida. Você concorda comigo Sem sobre isso? dúvida. Até porque, fazendo uma outra brincadeira aqui em paralelo, Sim. a gente sempre brinca no escritório que para ser produtor rural no Brasil, ou a pessoa vai herdar, ou a Ok. pessoa vai ser maluca. Porque para ser produtor rural no Brasil não é para qualquer um, Não. né? E é onde eu acho que encaixa a sua colocação. Porque esse encontro vamos dizer assim, da antiga geração com a nova, ele tem, o ponto de intersecção é essa paixão por produzir. É isso que vem, sabe, de família, de cultura. Eu acho que é um ponto que tem essa ligação completa, Maravilha. com a diferença geracional. Pronto. Vem uma atualização, as pessoas estão um pouco mais Ora. atualizadas e estão buscando eficiência. Porque eu tenho uma passada muito legal em algumas situações que eu vejo assim, né? O filho com o celular olhando o plantio. E o pai falando, vamos lá na roça ver o plantio? Fica claro. Mas muito legal. Olha que legal dessa conversa que a gente está trazendo aqui. Do ponto de vista um pouco mais amplo, vamos dizer assim, qual o cenário que você imagina enxergar do mundo na geração de alimento, do mundo como um todo? Eu acho que, e eu até fiz um comentário recente, uma palestra que a gente fez. Eu acho que a gente está muito próximo de colocar essa nova geração que está à frente aí dos negócios numa sinuca de bico. Por quê? Um cheque. Porque concorda comigo que nós viemos aí de 30 anos de crescimento de produtividade sem parar? Absurdo. Novas tecnologias, né? Tudo que Novas foi variedades. tudo implementado, tecnologia, Insumos, biotecnologia, né? Então, assim, biotecnologia. a gente viu essa fronteira de produção, né, de produtividade sendo rompida ano após ano. Perfeito. Só que a gente chegou agora num momento em que não é que a gente, entre aspas, paramos, né? Não é que a gente vai entrar num platô, mas eu acho que está começando a ficar um pouco mais difícil romper a nova fronteira. Também acho. Mas ainda assim, eu acho, e estou falando no cenário global que você me Global. perguntou, Isso. eu acho que a gente tem um potencial ainda muito grande de produção. Então, na nossa empresa a gente sempre faz esse tipo de discussão, a gente tem condições de continuar melhorando produtividade, porque a gente tem hoje novas visões. Perfeito. Concorda que a gente, pensando aí num ponto focal de produção de grãos, a gente tinha uma visão de produção de grãos muito parecida com 10 anos atrás. Só que a gente pode mudar. A gente hoje tem fazendas que tem 3, 4 cultivos por ano. Perfeito. A gente já tem integração da pecuária com outros cultivos. Sim. Então, eu acredito que a gente vai continuar, óbvio, tá um pouco mais difícil, porque a gente já chegou num momento de tecnologia que não é uma barreira, mas é um platô. E daqui para frente, eu acho que a ideia é unir sustentabilidade, unir eficiência das culturas. Eu acho que a gente vai buscar cada vez mais essa produção. E dentro desse contexto, o Brasil. Como fica o Brasil nesse contexto global? Eu sou bastante otimista, tá? Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil vai continuar sendo liderança em grande parte dos cultivos, das culturas. Então, assim, somos hoje os principais da pecuária, somos hoje os principais dos grãos. Sim.
e eu acho que a gente vai continuar sendo para os próximos 20, 30 anos, não tenho a menor dúvida disso, mas eu acho que a gente está buscando a liderança em outras coisas. Exemplo, a liderança energética. Então, e quando eu falo liderança energética, o que conecta com o agro? Cara, a gente está falando de fazendas de energia fotovoltaica. Solares. Né? Eu tô falando de biodiesel, eu tô falando de etanol de milho, eu tô falando... Tudo isso vem do agro, Sim. né? Sérgio, dentro desse contexto, você entende que a natureza, o propósito do Brasil realmente está no agro? Como é que é esse contexto do agro dentro do Brasil para o mundo? Eu acho que o Brasil, ele tem uma posição, essa visão, né, com relação ao mundo. O Brasil é muito visto como líder de produção agrícola, né, vamos dizer assim, vendedor de commodities. Isso. Mas eu acho que o Brasil vai melhorar muito essa imagem, principalmente no sentido de ter a condição de unir o sustentável com a produtividade, de unir a tecnologia com o sustentável e também de romper essa nova fronteira energética, de trazer para o mundo opções diferentes para Engie. Porque quando a gente limita isso, eu sou um grande defensor, toda vez que eu falo com pessoas de fora, eu sempre defendo essa visão. A gente não se limita a vendedor de commodity. Não é? Senão fica uma coisa estranha, ué. Exatamente. Somos aí a oitava, se eu não me engano, né? Próximo da oitava economia do mundo, mas a gente tem uma interação muito importante com o mundo. Pense que o que a gente exporta, obviamente, é commodity, mas é alimento. É isso que eu tô... Essa chamada. Exato. E do ponto de vista, eu tenho a produção, né? A produtividade de alimento, mas eu tenho a grande produção de alimento. Eu alimento o mundo, ou parte do mundo. E eu ainda penso na sustentabilidade. Cara, a gente tem tudo para ser a cereja do bolo para os próximos 50 anos. A bola da vez. Não é? Entendi. E fazendo essa ponte, vamos dizer assim, na visão do agro como um propulsor, um motor, uma referência, cada vez mais, então, dentro do tema que a gente vai falar sobre planejamento orçamentário, você consegue me dizer se a afirmativa, o orçamento de resultado é o planejamento em números? Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Quer dizer, antes de eu fazer o orçamento, eu tenho que ter um planejamento? Como é que você enxerga esse ponto de vista? Aí já vou fazer uma conexão geral. Eu acho que todos nós temos que ter planejamento. Até na pessoa física. Não é? Eu acho que, cara, é uma questão, na verdade é uma premissa que todos nós deveríamos colocar para tudo na vida. Mas não é bem assim, né? Não. A gente atende várias pessoas físicas na parte de investimentos, etc. Que repete. Exato. A gente tem sempre que fazer com que o educacional volte, né, e traga essa percepção de um planejamento. E não é só o planejamento financeiro, Não. mas o planejamento de perspectiva de vida. Muitas vezes as pessoas não se planejam, Sim. né, em vários aspectos. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que, de novo, o planejamento ele é uma premissa, ele tem que ser uma premissa de todos os negócios, Boa. não necessariamente do agro. Perfeito. Né? Então, partindo dessa premissa, eu acho que um planejamento muito bem feito, ele vai resultar em algumas derivadas, né? Então, assim, um planejamento bem feito vai falar muito bem de orçamento. E se o planejamento está muito bem feito, tem um orçamento muito bem feito, eu tenho resultado. Aí você mata a pau, porque Não é você isso? vai ter o indicador de calibragem. É isso. E me fala uma coisa, boa, essa foi legal, foi legal. Esse cenário de planejamento, porque a gente lá na CH9, a gente ouve muito clientes, digo assim, de médio para grande, fala assim, não, mas eu tenho meu orçamento de resultado. Aí você pergunta, deixa eu ver. Aí o que na verdade ele tem é um planejamento de vendas. Ele está falando de meta. Meta. Você entendeu? O que é uma parte do planejamento e do orçamento. Tá tudo bem. Perfeito, perfeito. Você pode basear o seu orçamento de gastos no que você vai produzir, né? Dentro dessa condição. Mas o meu ponto, porque a gente também não pode ficar só no agro. Mas me permita fazer só um comentário. É que
as pessoas, quando elas falam de planejamento ou, né, especificamente falando de orçamento, eu acho que elas acabam esquecendo de vários outros aspectos do planejamento. Ao redor. Vou te dar um exemplo. A gente faz muito planejamento de risco. Essa é um assuntinho que eu vou guardar. Tá ótimo. Vamos ter um momento especial Perfeito. disso, porque eu também entendo isso. Mas, voltando um pouquinho, para a gente fazer um planejamento de safra, planejamento industrial, planejamento da prestação de serviço, planejamento comercial num varejo, eu tenho que fazer um planejamento. Sim. E aí a gente sempre nos debara nesse planejamento, é um planejamento anual, trianual, porque também a gente também tem que entender a natureza brasileira do Brasil como contexto, porque quanto uma economia que está sendo formada ou em formação, desenvolvida ou não, quanto mais longe você coloca seu planejamento, você tem que ter um fator de conversão aí, de calibrar esse planejamento. Com certeza. Né? Sim. Então, num horizonte, talvez, de 3 anos de planejamento, num exemplo de uma cultura mais perene, como a cana, você está falando de, no mínimo, 5 cortes. Você não vai fazer um planejamento de 2 anos. Entenda, Sim. acho que tá todo mundo, a nossa audiência É. capturou a ideia que eu estou dizendo. Agora, de repente eu estou numa cultura do milho que não. Sim. Tem 2 safras, mas, enfim. É que aí vou te dar um ponto de vista agora, não necessariamente falando do nosso escritório, como é que meu time vê tudo isso, estou falando uma opinião própria, tá? Isso. Pessoal. Boa. Eu acho que a maturidade de cada empresa, Esse é o ponto. ou, né, o momento de cada empresa, ela exige um planejamento anual ou um planejamento... Trianual. Aí vai depender muito da maturidade Boa. da empresa. Então, esse aspecto de maturidade, que a gente está levando em consideração como premissa, tá? Lógico que para você fazer um planejamento do ponto de vista empresarial, ou até mesmo orçamento pessoal, você tem que ter alguns indicadores. Sim. Tipo, traduzindo indicadores, algumas referências, tipo inflação, Sim. Concorda comigo? Claro. Taxa de juros, câmbio, porque eu quero viajar, por exemplo. Pensa comigo, a gente abriu o ano com grande parte dos bancões, Boa. Santander, Itaú, todos eles falando de dólar a 6,20. E a gente está falando agora de dólar de 5,40. Eu concordo. Então, assim, até trazendo um pouco da realidade do Brasil, né? Eu sempre brinco, sempre provoco meu time nesse ponto. No Brasil é difícil fazer planejamento de 10 anos. Esquece. Não é? Também acho. É muito difícil. Primeiro a gente tem, a cada 4 anos, Mudança de governo. mudanças de governo que não necessariamente se conversam tão bem. A gente tem mudanças, né, macroeconômicas relevantes, né? A gente tem aí um horizonte de 20 anos, a gente teve várias mudanças macroeconômicas muito relevantes. Pesadas. Né? Então, assim, o que eu volto a reforçar aqui é que eu acho que o planejamento é uma premissa. E, principalmente, só planeje o que você consegue. Eu consigo 1 mês. Então, planeje 1 mês. Melhor do que nada. Melhor do que não ter o planejamento. Hoje em dia, eu, como experiência de 35 anos como consultor, eu vejo assim, aquela máxima que fazer o básico bem feito é o suficiente. Esquece, sabe? Hoje em dia eu percebo que isso é o mínimo, que não te garante nada. Esse é um ponto de vista da Serra 9. Mas, voltando ao ponto, se eu vou fazer qualquer tipo de planejamento para qualquer situação empresarial ou pessoal, então você fala que tem que ter os índices, Sim. os indicadores de balize, tá certo? Vencida essa etapa, dentro do planejamento ainda, eu diria, aquela questão orgânica da empresa, que são os produtos atuais, os serviços atuais, né, a forma de manejo atual, tal. E tenho algo que eu vou agregar de novo. Então, sempre tem lá, né, 80-20, sei lá quanto, né? Porque eu também tenho um esforço adicional se eu for agregar uma nova cultura, se eu for agregar um novo negócio, tá. Então, não basta eu planejar o meu negócio principal. Eu também tenho que pensar um pouco num planejamento de um negócio, um apêndice, um detalhe. Né? Perfeito. Tá. Acho que é isso no primeiro momento.
A hora que o empresário, ou a empresa, ou a pessoa física crava, fala, não, meu plano está pronto, então eu vou começar a executar. Aí vem um dos recursos que mais caro, talvez, depois do ser humano, que eu não gosto de chamar ser humano de recurso, mas na administração É isso. é considerada, né? Sim. Recursos tecnológicos, materiais, humanos e o bendito do recurso financeiro, que é um recurso caro Sim. do ponto de vista Brasil. Sim. Né? Como é que você vê esse recurso financeiro sendo administrado internamente dentro das empresas só com um olhar interno? Como é que você vê isso? Do ponto de vista empresarial, eu ainda acho que o Brasil precisa evoluir bastante falando de custo do dinheiro, né? Boa. Quando a gente Isso. busca esse financiamento, quando a gente busca recursos. Falando especificamente do agro, mais ainda, porque o agro ele ainda está um pouco mais atrasado do que parte das empresas Compreendi o que você quer dizer. quando a gente fala de setores. Mas o que eu vejo é que o custo do dinheiro no Brasil ele é elevado há muitos anos. Então, parte do empresariado está acostumada absorveu esse custo, né? Mas eu acho que a gente tem evoluído. Eu sinto isso do empresariado, quando eu falo da área de serviços, na área industrial, por exemplo. Eu acho que a gente já evoluiu muito na área industrial. Então, agora, o agro, ele tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar, até porque sempre foi um setor muito incentivado. Então, sempre proteções. Sempre teve linha de crédito subsidiada, Concordo. incentivo, né? Seja ele um incentivo no custo do dinheiro ou seja no tributário. Perfeito. Então, eu acho que por isso a evolução foi numa velocidade menor do que em outros setores. Mas ainda assim, eu vejo que, e aí tô trazendo um pouco de perspectiva, eu acho que o custo do dinheiro no Brasil, ele vai entrar num momento melhor. Então, acho que a gente vai ter condições daqui 5 anos de voltar aqui nesse podcast falar de custo de dinheiro menor. Mas eu acho que, principalmente no sentido de ferramentas novas de financiamento, a gente viu, por exemplo, emissões de dívidas, né, dos últimos 10 anos evoluindo muito. Então, o mercado financeiro, por exemplo, não era o grande fornecedor de dinheiro, né, para grande parte do mercado empresarial. Sempre foram os bancos diretamente. Agora não. Poxa, agora você tem a indústria emitindo debêntures. Concordo. A gente tem o mercado imobiliário emitindo aí CRIs de uma forma bastante intensa. Os últimos anos foram muito importantes, inclusive, para o financiamento do mercado imobiliário. Então você vê, as construtoras estão usando o dinheiro que vem do mercado financeiro. E que esse dinheiro, no final das contas, vem de nós investidores, não é? Então, assim, eu entendo que... Percebi, gostei da ideia. A tendência é que melhore em termos de eficiência de produtos, de linhas, e também que a gente tenha um custo do dinheiro mais, talvez, palatável, né? Um pouquinho mais fácil de absorver. Agora, para o agro em si, eu continuo achando, inclusive eu também sou defensor de um pouco de linhas subsidiadas, que eu acho que o agro é muito importante para o Brasil para não ter. Exato. Né? Mas você concorda que tem uma variável que talvez pode ser subsidiada que o produtor não domina, que é o tempo. Perfeito. As intempéries. Perfeito. Fazer o quê? Exato. Inclusive, dando um exemplo que também a gente discutiu recentemente em um fórum específico. A gente hoje não é maduro o suficiente no mercado de seguros. É isso que eu ia falar. Entendeu? Hoje você vai para os Estados Unidos e você tem condição de contratar um seguro, você, produtor de qualquer coisa lá do agro, tá? Você tem condição de contratar um seguro contra qualquer tipo de tempestade. No Brasil não tem isso. Não. No Brasil a gente faz um feijão com arroz que não dá nem pra falar que é feijão com arroz. Básico do básico, concordo. Exato. Ó, tem gente fazendo seguro contra incêndio só, pô, né? Então, assim, é isso. A gente tá se resumindo a seguro contra incêndio. Eu tô rindo porque a minha esposa tem um grupo de WhatsApp de incêndio. Pô, mas... Não dá pra ser só isso, né? Percebe? Aí ela fala assim, não, eu tenho que arrumar um jeito de me proteger melhor. Aí você pega um produtor de café. Boa. Uma cultura que exige um pouco mais de tempo. Não, e ela é antiga, né?
E é muito Natura. suscetível ao clima, Total. né? É As anual? intempéries. Exato. Então, assim, pensa, se não chover, problema. Se fizer frio demais, problema. Se fizer Não- calor demais, Exato. problema. Poxa, como é que você não tem um mercado de seguro que seja maduro para ajudar, né? Tá louco, eu concordo com você, essa questão de seguro. E dentro desse aspecto voltado agora especificamente, quando a gente vai municiar, para fazer o orçamento, né, de uma safra, porque de repente o ano calendário muda, Uhum. né? Se você for imaginar que a safra, de repente, ela não é um calendário de janeiro a dezembro, Uhum. tá? Mas independente disso, eu entendo assim, que quando a gente for fazer aquilo que eu planejei de safra, seja do qual foi o meu negócio em si, Uhum. mas já que nós estamos num contexto do agro, se eu planejei aumentar em hectares ou planejei em produtividade, é, ou as duas coisas ao mesmo tempo, transformar esses planejamento em números, na maioria das vezes você vê internamente dentro das empresas, das agropecuárias ou do agronegócio, ou até mesmo de usinas de açúcar e álcool. Por que eu estou falando da usina? Porque ela é uma escola um pouco mais antiga e mais parruda de fazer o planejamento de safra. Uhum. Não sei se você está me Sim. entendendo, né? Assim, para nossa audiência entender, assim, se você fosse escolher uma atividade agrícola que tenha também essa questão mais parruda, mais com instrumentada, Uhum. seria as usinas de açúcar e álcool. Isso é uma das minhas opiniões, né? São boas referências Boas referências. para planejamento e orçamento, Isso, sem dúvida. né? Porque ele leva o custo. Até porque são empresas, né, que têm uma utilização altíssima de capital, Concordo. né? Exatamente isso. É um risco muito grande não se planejar, não ter um orçamento E se muito bem você feito. for analisar, ela tem 3 empresas numa só. Por quê? Porque tem a agrícola, Aham. tem a indústria e tem um item que todo mundo não para para pensar, tem a manutenção automotiva. Pois é. Que inclusive isso aí é pesadíssimo. Caro pra caramba, Exatamente. entende? Mas bacana. O seu olhar, a tua experiência internamente, cria-se um grupo multidisciplinar ou vai o pessoal da contabilidade, da controladoria se meter a fazer orçamento de dentro para fora das áreas? Aí eu vou ter que fazer um comentário parecido com o que eu fiz anteriormente. Acho que vai da maturidade de cada operação, mas hoje, de forma geral, tentando generalizar, Ótimo, as empresas do agro, elas ainda são mais concentradas. Então não são tão multidisciplinares assim. compreende. São pessoas que já estão na liderança, né, e normalmente é a família, Perfeito. que acabam se engajando mais com o processo de planejamento, com o processo de orçamento. Então, eu acho que, inclusive, é uma das coisas que a gente sempre fala bastante nas nossas consultorias, né? É a gente ter a condição de profissionais mais bem Qualificado. qualificados, né? E, óbvio, trazendo essa questão do multidisciplinar, mas trazendo visões diferentes, trazendo visões e experiências diferentes para que no planejamento de risco isso seja contemplado, Aí, legal. entendeu? Porque se você for parar para pensar, o planejamento de produção ou o planejamento de vendas ou o planejamento ligado ao o foco do meu negócio, isso é nato. Entende o que eu quero Uhum. dizer? Ué, se eu sou um produtor de soja, eu sei quantos hectares dá em média. Sim. Não entende o que eu tô... Se eu sou um produtor de laranja, se eu sou um produtor de café, tudo é referência, porque ele é a condição de plano. Mas percebe que esse é um dos pontos que retardou É o viés. esse profissionalismo. Beleza. Esse profissionalismo não, desculpe. Essa profissionalização do. Boa. Mas olha só, então vamos lá, vamos seguir esse raciocínio para entender uma coisa aqui. Porque caso o proprietário, o produtor rural, o empresário do agronegócio, seja uma agropecuária, seja uma, sei lá qual for, uma indústria, uma usina, se ele consegue dizer assim, claro, eu quero eficiência de 8%. Nem sei por que eu falei 8%, tá? Tudo bem. 8% de eficiência baseado. Aí alguém vai falar, baseado em quê? Não, baseado na produtividade do ano passado. Então,
eu entendo que daí para frente eu chamaria as pessoas responsáveis pela produção, pelos insumos, pela compra dos insumos, entende? Sim. Mesmo que o dono é um só, mas uma propriedade, ele tem. Ou é o próprio dono que compra os insumos, então ele tem que tirar o chapéu de dono, botar o chapéu de comprador. Exato, é. Ué, senão não funciona a conversa. É. Né? É óbvio que ele vai usar o poder dele de negociação. É óbvio. Eu sou produtor, mas eu entendo, mas ele vai tirar o chapéu. E tem que olhar o financeiro, o caixa, o fluxo, sabe assim? Então, eu raramente vi pessoas bem-sucedidas que conseguissem ser tudo. Eu tenho, agora por experiência mesmo, tá, Piazza? Eu tenho visto as operações que evoluíram mais, buscaram mais eficiência, foram as que a família, ou o produtor aí, né, que seja, ele foi buscar profissionais Boa. para melhorar a qualidade das áreas dele. Não é? Então, olha, eu tenho aqui um profissional, né, de contabilidade, eu tenho um profissional agora de vendas, eu tenho um profissional agora, né? Porque antes, o que tinha? O produtor, o dono, um gerente de fazenda, e eles faziam tudo. E às vezes eles envolviam os filhos na parte comercial, alguma coisa do tipo. Então, assim, de novo, eu acho que essa transição geracional está abrindo espaço para uma eficiência, uma profissionalização, principalmente do setor do agro. E a gente tem visto isso em outras empresas também. Lógico. Né? Mas eu acho que a tendência é que cada vez mais a gente vai buscar profissionais. A gente tem visto aí as universidades fazendo um trabalho excepcional, formando pessoas com um viés mais para o agro, um viés um pouco mais para a indústria. A gente tem referências. As universidades criando esse ambiente para profissionais qualificados preencherem essas lacunas. Perfeito, perfeito. Uma vez esse mosaico de conhecimento que não fica só concentrado na cabeça do dono ou do diretor executivo, tá? Que dissemine isso. Então, você consegue entender que tem um agrônomo que está junto da equipe multidisciplinar, vai ter alguém da área de suprimentos, vai ter alguém da área financeira, da área contábil fiscal. Quer dizer, cara, mas se uma pessoa consegue ter essa visão financeira, contábil, fiscal, bora. Não é isso que eu estou querendo dizer que tem que ter 5 pessoas, não. Eu estou dizendo o conhecimento sobre. Sim. Não é isso? Muito bem. Só que daí eu fico olhando talvez um certo preciosismo no sentido assim, ó. Tá, então nós vamos produzir tanto por hectare, tanto por fazenda, tanto por talhão, vixe. Aí eu olho para o dono, eu já vi essa cena. Eu olho para o dono, ele faz assim, não, eu quero saber a média. Bem resumido. Ponto. Porque ele não consegue chegar tão esmiuçado. De repente, por alguma técnica um pouco mais avançado, depois de 5 anos fazendo o método de orçamento, você consegue essa curacidade necessária para chegar a esse nível de detalhe. Por cultura, mas tá bom, por fazenda, pelo amor de Deus, né? Entendeu o que eu quero dizer? Então, ou por propriedade, enfim. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção, assim, ó, qual seria um modelo, um frame, uma visão que eu conseguisse, eu, sendo o dono das antigas ou o dono do novo, que consegue falar assim, já entendi, tan menos tan igual a tan, sabe assim? Existe isso? Olha, não dá para dizer que não existe, né? Existe, todos nós aqui trabalhamos, acho que você consultor, eu consultor, a gente trabalha inclusive para implementar modelos. Cada modelo, obviamente, tem que ser personalizado. Boa. Né? Vamos dizer assim, todo negócio, independente do setor, todo negócio tem as suas particularidades. Mas eu acho que fazendo um combo aqui muito breve com você, a gente vai fazer um planejamento, né? Falando do orçamento, a gente vai ter que buscar, como você disse, algumas referências no sentido, poxa, eu tenho o consumo de insumos em tanto, então se eu vou, no meu planejamento, aumentar minha área plantada, por exemplo, vou aumentar meu plantio de soja. Então, quer dizer que eu vou ter mais
consumo de insumo, eu vou comprar mais. Então, se eu vou comprar mais, aí eu já começo a fazer toda uma cascata. Perceba que eu só estou indo pela lógica. Perfeito. Bom, vou fazer um orçamento de insumos. Então, se eu tenho um orçamento de insumos, naturalmente eu tenho que fazer. Eu tenho esse dinheiro, então eu vou buscar financiamento, então já tem que ter. Isso tem que estar contemplado, porque o custo do financiamento tem que estar dentro do orçamento. Percebe? Então vem fazendo uma cascata. Obviamente, né, que você está bastante mais. Você está mais acostumado que eu. Sim. Mas eu acho que o ponto principal é a gente, do ponto de vista de orçamento, Isso. é a gente conseguir visualizar a última linha. Aí. Você chegou onde eu queria. Então, para tudo isso, tem um risco. Sim. E esse risco, a gente, por modelos matemáticos, a gente consegue estimar o risco. Ó, então, eu costumo brincar assim, ó, eu sou sempre o freio, né? Ah, sim, O entendo. dono é o acelerador e o volante, mas eu nunca vi carro bom sem freio. Sem dúvida. Mas de boa, tá? Então eu falo, ó, cuidado, ó, você já pensou nisso? Esses riscos calculados, como é que é isso na tua cabeça? Então, eu tinha comentado agora há Isso. pouco, né? Eu acho que dentro desse bom planejamento tem que ter a parte do risco. Você tem que se planejar para isso. Se tudo que eu estou fazendo de esforço, empenhando de tempo, dinheiro, etc., e se não chover? Ou, e se eu tiver um problema de uma doença no meu rebanho? Boa. Não é? Então, assim, Problema de mão de obra. problema de hoje em dia, Nossa. nossa, piaça, esse é um assunto delicadíssimo. Caberia um outro podcast. Outro podcast, porque mão de obra tá um negócio assustador. Absurdo. Seja porque uma questão de desequilíbrio Concordo. no sentido de salários, né? Porque hoje, vou te dar um exemplo. Hoje, para você encontrar profissionais que sangram poxa vida, esqueci. As seringueiras para extrair borracha, Látex. é um Absurdo. problema. E você tem que pagar muito caro por esses profissionais. Concordo. Tudo bem? Perfeito. Ao mesmo tempo, eu não acho só que seja um desequilíbrio de salário, assim, tem menos pessoas dispostas a trabalhar. E não estou dizendo somente do agro, Não, é geral. geral, concordo. Então, enfim. Mas voltando aos riscos, E a aí? gente tem que ter mapeado, né? Então, poxa, nesse exemplo que eu falei, né? Vamos fazer uma cascata do orçamento. Se tudo der errado, a última linha, qual que é o meu risco final? Poxa, eu vou passar uma safra de milho, que seja. Eu vou passar uma safra de milho e o meu risco é perder X milhões de reais. Eu topo perder esse milhão de reais, ou esses X milhões de reais? Não, eu não topo, é muito para mim. Então não faça. Percebe? Diminui. Exato. Você está sendo o freio correto. Concorda? Por quê? Porque até então, quando eu cheguei para minha esposa, eu falei assim, e aí? Cadê o orçamento da próxima safra, 25, 26? Ela falou, hein? Eu falei, em nada. Você sabe muito bem o que eu estou te perguntando. Aí ela falou assim, então você me ajuda? Eu falei, ajuda. Perfeito. Já é um bom sinal. Pronto. Aí fiz o básico do básico, igual que você falou. Não tem, vamos dizer assim, é o terceiro ano que efetivamente ela está tocando. Uhum. Né? Eu quero contextualizar a minha esposa porque eu estou mais próximo. Claro, mais fácil. Mas exato. Aí, o que eu vi? Bom, fiz com regras, né? Ela falou, mas por causa por que você quer isso? Não, ela foi, mas eu fui adaptando à realidade dela. Sim. No final ela falou, hein? Só isso? E essa é uma realidade de muitos produtores. Mas aí que tá. Aí eu falei, pera um pouquinho. Você está dentro de uma cultura chamada cana-de-açúcar. Você sabe muito bem o que aconteceu em 24, sabe muito bem o que aconteceu em 25, né? Verania, aquelas coisas todas. Praga. Margem sempre foi pequena. Enfim, entendeu? Aí ela falou, então quanto que eu tenho que produzir por hectare? Você viu onde que ela foi? Ela olhou a última linha, ela falou, pouco. Porque ela deve ter pensado, e eu vou ter que correr um risco nisso. Exato. Né? Ela falou assim, então, para eu der mais, é óbvio que ela tem que produzir produtividade, não siga aumentar a quantidade de hectares. Exato. Ela tem que ser produtiva. Uhum. Né? Aí ela falou assim, para mim, olhou aqui para mim assim, então vou ter que competir com São Pedro. Mas assim, o que eu quero concluir então com essa nossa conversa do ponto de vista de orçamento? Cara, como pode alguém não ter o orçamento? Como pode um negócio não ter um instrumento? Se no meu carro, seja qual for o carro, eu tenho
tanque vazio, tanque cheio, Mas, Piazza, aí eu sempre olho o copo sempre meio cheio. correto. A realidade de 20 anos atrás era essa. Agora a gente, pelo menos, tem um espaço, né, de pessoas que estão buscando profissionais para fazer, estão querendo profissionalizar mesmo, Sim. entendeu? Então, o número de consultorias que estão sendo contratadas para ajudar com planejamento e orçamento são enormes. Concordo. Então, eu vejo com bons olhos. Facilita. Então, se a gente fosse imaginar assim uma ideia, dependente da maturidade dos negócios, sempre tem que ter algo que gera dinheiro, né? O quanto que é esse dinheiro gerado, vamos dizer assim, o quanto vai se gastar Uhum. para gerar esse dinheiro com risco. Aí tem que colocar os riscos financeiros, Sim, claro. enfim, tem pé seguro lá. E tem que ter um resultado. Simples, concorda? Mas essa simplicidade vai chegar a que ponto para ser discutida, vamos dizer assim? Eu faço muito essa brincadeira, eu uso essa expressão que é uma brincadeira. Mas é meio matemática da NASA. Você vai ter que fazer no mínimo, Gostei. você vai ter que fazer no mínimo o básico do básico, que é, olha, quanto é que eu estou projetando ter de resultado, quanto é que eu tenho de custos, tem que ter a linha do risco, poucas pessoas fazem isso hoje em dia, mas tem que ter a linha do risco, quanto é que sobra na última linha? Isso é viável para mim? Isso não é viável para mim? Não faz sentido. Será que não vale a pena eu trocar a cultura, no caso do agro, né? Vale a pena eu trocar a cultura? Ou será que vale a pena, por exemplo, eu trocar o produto final? Sim. Porque tem muitas indústrias hoje que começaram produzindo um copo e no final estão produzindo taças. Por quê? Porque no final o que dá dinheiro é taça e não copo. Maravilha, maravilha. Perfeitamente. Muito legal a nossa conversa. Espero que a nossa audiência tenha gostado também. Chega no momento que a gente sempre fala e pede para o nosso convidado, é um momento que eu costumo dar a mensagem, né? Assim, qual a mensagem que você, Sérgio Teixeira, gostaria, como especialista, gostaria de passar, seja para o produtor rural, para o empresário, para a pessoa física, Claro. né, de repente, mas qual a mensagem que você poderia passar? Piazza, eu gostaria de passar uma mensagem meio uma somatória de mensagens. Por quê? Boa. Porque é o seguinte, eu tô olhando de forma geral aí, pessoa física, produtor, empresário, enfim. Eu acho que todo mundo tem que pensar em planejar as coisas. Não que o planejamento seja 100% executado todas as vezes, e muito menos que o resultado alcançado seja aquele que foi projetado em 100% das vezes. Mas o norte do planejamento é importantíssimo. Seja na pessoa física, eu quero comprar um apartamento. Gente, se planeje para isso. O que eu preciso fazer? Quais são as etapas? Né? Acho que tem que ser algo mais natural. E isso faz parte de uma evolução da nossa cultura. Porque o brasileiro não tem essa cultura de planejar. Eu vejo isso no empresariado, de forma geral. Vejo isso com as pessoas físicas que a gente atende, né? Então eu acho que a minha mensagem seria, primeiro, a gente colocar isso como uma parte da nossa cultura. Planejar. A gente tentar passar isso para os nossos filhos. Simples assim. Sabe? Simples. Gente, vamos planejar a próxima viagem de férias? Boa. Não é? Acho que isso é uma primeira mensagem. E de forma complementar, eu acho que, e é uma mensagem que eu tenho passado bastante nos eventos que eu participo, eu sou uma pessoa que eu tenho sempre um esforço muito grande de ser humilde, de eu não saber, eu não sei tudo, eu não domino todos os assuntos. Então, se eu preciso de ajuda para um determinado assunto, eu busco o Piazza. Eu busco o profissional que domina aquilo. Isso ainda é meio que um estigma. Não sei porquê, mas as pessoas meio têm um pouco de vergonha, dizem, não sei desse assunto, então não vou fazer. Não, vamos buscar alguém que conheça do assunto, que saiba, porque isso traz eficiência. E tô levando para o nosso cenário aqui da conversa empresarial. Gente, os empresários precisam, para melhorar, para crescer, para escalar, precisam de ajuda. Isso é uma evolução, faz parte da evolução. Boa. Então, buscar, né, profissionais qualificados, eu acho que tudo isso é sempre muito importante. E aí, trazendo para o meu universo aqui do agro,
eu tenho ficado cada vez mais feliz e satisfeito de ver que a evolução e a profissionalização do agro está acontecendo. Boa. E essa mensagem ela é importante porque precisa ser propagada. Vamos ter a humildade de buscar profissionais que saibam mais que a gente. Porque a gente não domina 100% dos assuntos. Não adianta. Não é? Concordo. Perfeito. Cara, quero te agradecer muito, 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 muito. Eu que agradeço pelo Nós convite. temos um tempo para fazer, você viu que passou. A conversa passou muito rápido. Muito legal, mas eu agradeço mesmo, fico muito honrado por ter trocado essa ideia e experiência com você. Muito obrigado. Obrigado, Piazza, mais uma vez. Bom, pessoal, aqui vem um convite, que em breve nós estamos lançando mais um episódio do podcast CH9 Ponto de Vista. Convido você, nossa audiência, a buscar, divulgar, compartilhar, deixar seus comentários, que para a gente é muito, muito importante. E digo mais, é momento de planejar o orçamento de resultado de 2026. Sucesso a todos. Muito obrigado.